Olá, paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a esse nosso encontro semanal para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição de número 8 da revista EBD CPAD do primeiro trimestre deste ano, com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. E a mensagem epigrafar dessa aula, tema, é A Bondade Confere Vida. Já no texto áureo, no albergue das Santas Escrituras, na primeira comunicação epistolar do apóstolo João, no seu capítulo de número 3 e versículo 15, vai dizer assim, vamos ler então. Qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3 e versículo de número 15. A verdade prática, como costumamos dizer, a verdade prática é a aplicação pessoal do texto bíblico. E aqui vai na observação do autor, do analista desta revista, o pastor Osiel Gomes, e ele vai dizer assim: a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la a não ser o próprio Deus. Como de costume, o autor sugere, durante o decurso da semana, uma série de textos bíblicos para que possamos, então, meditar e, no domingo, na escola, na aula, termos uma compreensão melhor da abordagem do tema. E, para segunda-feira, sugere o livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Na terça, o livro de Êxodo, capítulo 23, versículo de número 7. Na quarta, o livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Na quinta-feira, a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo de número 15. Na sexta-feira, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. No sábado, o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. E no domingo aqui vai a minha sugestão para que eu e você estejamos juntos na nossa classe para desfrutarmos da deleitosa lição que ali estará sendo discorrida. Amém? Vamos já aqui na parte... Antes de adentrarmos na revista propriamente dita, vamos ver o que objeta o pensamento do analista desse tema. O analista que, como já disse, é o pastor Osiel Gomes. Qual é a pretensão dele nesse tema discutido? Segundo ele e segundo a revista, o entendimento diz que nós devemos entender que, como crente, devemos ser bondosos e ter firme compromisso em trazer benefício ao nosso próximo, porquanto tiramos deliberadamente a vida de alguém, nós obteremos a condenação de Deus e, portanto, precisamos ser bondosos e misericordiosos. E nós estamos aqui diante de uma temática extremamente delicada. E por que não dizer recheada de milindres para nós, os crentes, né? Porque é um tema altamente presente no nosso meio e que vigora em toda a humanidade ao tempo em que transpassa as gerações. Na parte introdutória, nós vamos encontrar aqui o autor expondo uma série de mazelas de natureza adâmica, que é a velha natureza, na condução a essa
associativa às obras da carne. E o primeiro tópico da lição, o autor discorre a respeito de bondade e faz um enfoque que a bondade, categoricamente, ela é fruto do Espírito. Porque, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nessas pré-aulas, a nossa sociedade geracionais, desde os primórdios da civilização, o homem ele vem mostrando que não tem nada de bom. Na verdade, em todas as gerações, desde os primórdios do início da civilização, nós vemos que, na verdade, o homem prova que não temos nada de bom. E se nós olharmos exatamente para as Escrituras Sagradas, nós veremos que toda a narrativa bíblica a respeito do homem nos traz uma fotografia nitidamente de que somos maus. Vejamos então aqui, para clarificar essa minha fala, vamos ver então aqui no capítulo de número 3, dos versículos de 1 a 10 do livro de Gênesis. Vamos lá? Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eu vou ler, na verdade, para ganharmos tempo, apenas o versículo 9 e 10, que diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Meu querido, nós vemos que o homem, nessa passagem bíblica, ele denota a sua maldade inicialmente no quesito desobediência. E a partir daí, ele desencadeia uma série e infinitamente ações de maldade. A começar pela discussão que se estabelece entre o casal, onde um busca atribuir a culpa ao outro. Um dos seus filhos, mais adiante, fere mortalmente o seu irmão por causa de disputas provenientes de inveja, e a partir daí vai se disseminando a corrupção, aí vem a prostituição, adultério, usura, perseguições, calúnias, porfias, avarezas, traições, e por aí vai, até chegarmos na igreja nos dias de hoje. Aí você pode dizer, na igreja nos dias de hoje, pastor? Sim. Lastimosamente, eu tenho que sair com essa afirmativa. Na igreja nos dias de hoje. Afinal, onde nós podemos encontrar mais gente doentes do que senão no hospital? Se nós passearmos na Bíblia, nós encontraremos um sujeito que ele se aproximou de Jesus e disse assim: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso você vai encontrar lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18 e no versículo de número 19.
Observe bem que ele queria ganhar alguma coisa, e ainda que essa coisa que ele queria ganhar era do bem, né? Era algo espiritual. Mas, todavia, logo o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, logo mostrou que aquela atitude dele não era sincera. Porque logo ele toma atitudes que nos leva e que levou o Senhor Jesus a contraditá-lo. Porque quando ele chegou para Jesus e disse: "Bom mestre", Jesus imediatamente retrucou e disse: "Por que você me chama de bom, sabendo que só há um bom, que é Deus?" Em outras palavras, Jesus falou para ele assim: "Você está querendo fazer média comigo, me chamando de bom? Você quer ganhar o reino do céu? Então você tem que fazer isso, 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 isso e isso." Aí ele disse: "Não, isso aí é moleza para mim. Para mim isso aí é moleza, porque desde pequenininho, desde tenra idade que eu já cumpro tudo isso." Aí Jesus disse: "Ótimo, maravilha. Então tu faz o seguinte, vai, pega tudo que tu tem, vende e distribui com os pobres." Aí ele disse: "Não, aí não. Agora o senhor complicou tudo." E foi embora. Vazou. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha mãe, minha amiga, isso tudo sem contar que o próprio Deus nos sentencia como mal, como sendo mal. Ele nos classifica como mal. Você quer ver? Vou mostrar para você. Vamos ver aqui. Pega a tua Bíblia aí e abra aí Mateus capítulo 7, versículo de número 11. Vamos lá? Mateus capítulo de número 7, versículo de número 11. Vamos ver o que está escrito aí, o que é que a Bíblia diz? Vai dizer assim, a Sagrada Escritura: "Ora, vós que sois maus", eu vou repetir, "ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos." Entendeu? Vós que sois mau. É dessa forma que nós somos classificados por Deus. Não dá para fugir disso. A classificação é essa. Agora eu tenho uma saída para te mostrar como contraponto a essa situação. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sede cheio do Espírito Santo de Deus e você receberá o fruto do Espírito. E com certeza você vai ser uma pessoa dadivosa, generosa, bondosa, porque o amor que o Senhor Deus colocou na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse amor há de habitar em mim e em você, fazendo com que cumpramos então a determinação que foi dada pelo Mestre de dar a nossa vida pelo nosso semelhante. E ainda que esse nosso semelhante, ele esteja querendo comer o nosso fígado. E ainda mais, eu vou lhe dizer, ainda que ele esteja no nosso encalço, espreitando o momento para nos tirar a vida. É desse jeito. É desse jeito. A saída para a nossa maldade é essa. É desenvolver os frutos do Espírito. Vamos então aqui já adentrando
o próximo tópico, tópico de número 2, onde o analista vai falar assim: homicídio, a destruição do próximo. Ele diz isso aqui na introdução do tópico 2. Homicídio, a destruição do próximo. Vamos ver no livro do Êxodo, capítulo 20. Todo o capítulo 20 vai tratar do episódio bíblico que marca a entrega de Deus a Moisés de um ordenamento legal. Porque quando o povo sai do Egito rumo à terra prometida, o povo sai um tanto quanto bárbaro. E Deus promove então um ordenamento legal. E eu vou dizer, por que não um ordenamento jurídico? Porque a matéria tratada nas tábuas era para justificação e, portanto, de cunho jurídico. E nesse capítulo, o nosso Senhor Deus trata de proteger o bem maior, que é a vida, e a coloca como bem maior, a ninguém dando a possibilidade de suprimi-la. Apesar de que em alguns países se adota a pena de morte, a pena capital, e até no nosso país, até poucos dias, se cogitava a implantação da pena capital. Mas, segundo as Sagradas Escrituras, é defeso ao homem sequer a discussão dessa matéria. A temática encontra na Bíblia, na Nova Aliança, uma vedação total e completa. O apóstolo João faz comparação do aborrecimento ao irmão, que está lá no texto que lemos, no texto áureo, 1 João, capítulo 3, versículo 15, que lemos na leitura do texto áureo. Ou seja, constrangimento, discriminação, acepção, ou coisa que o valha. O apóstolo João, ele faz uma comparação análoga ao homicida, ao homicídio. O ato de aborrecer, de constranger, de discriminar, de fazer acepção, de perseguir, o apóstolo João faz uma analogia a um homicídio. Olha, vou te falar, o que tem de homicidas dentro das nossas igrejas não está escrito. Eu vou me arriscar aqui a fazer uma citação de analogia para que a gente possa meditar. Suponhamos que você é um músico. Vamos lá. Vamos supor que você é um músico. E que foi Deus que lhe doou esse maravilhoso dom. Porque ser músico é uma coisa maravilhosa. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguém tocar bem um instrumento. E você descobriu isso, que você tem esse dom. E aí o que é que você faz? Você passa a se aplicar, a se dedicar a estudar o instrumento que você decidiu que vai tocar.
Você se aplica por inteiro a esse ministério e vive esse instrumento 24 horas por dia. Você se doa por inteiro. Aí você vai, se apresenta numa orquestra, porque você quer tocar. Você chega e se apresenta numa orquestra, cheio de garra, cheio de determinação, querendo fazer o melhor, querendo tocar. Exercitar o dom que Deus te deu. Toda a orquestra ela tem um maestro. E esse maestro vem, lhe recebe, testa você e vê que você é realmente um músico de valor perante a Deus e que tem muito conhecimento do que faz e que você é muito bem nivelado. A primeira coisa que ocorre é ele ficar com medo de você. E muitas vezes, sem você ter feito nenhuma coisa de mal, nenhuma coisa errada, ele vai buscar inimizade com você. Bom, como ele é o maestro, a primeira coisa que ele vai fazer é não deixar você tocar. Sabe por quê? Porque ele não quer que ninguém veja você tocando, senão as pessoas vão ver o seu brilho. Vão ver que Deus usa você naquele instrumento, e isso pode ofuscar o brilho dele. Aí você, diante dessa situação, com seu instrumento retido, sem poder tocar, aí você vai definhando, vai definhando, vai definhando até a morte. Isso não acontece na igreja não, né? Isso é algo da minha cabeça, né? Nem precisa reparar direito. Isso salta aos olhos. E eu vou te falar uma coisa. Como jurista que sou, eu lhe asseguro que isso é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro. Você quer que eu leia para você? Eu vou ler o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º. Diz assim. Vamos ver aqui. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso é homicídio triplamente qualificado, segundo o Código Penal Brasileiro. É desse jeito. E o apóstolo João faz analogia daquele que persegue o seu irmão, daquele que constrange, que discrimina, que faz acepção dele, que não lhe dá direito de defesa, que simplesmente por não ir com a cara dele, já deixa ele discriminado, constrangido. Porque possivelmente o brilho dele vai ofuscar o seu, no seu entendimento. Aquele que comete essas atrocidades
estão comparados analogamente a homicidas triplamente qualificados. Mas vamos chegando então ao último tópico, ao terceiro tópico, que o analista nos apresenta uma solução para isso. O contraponto é a bondade. E a bondade, ela gera misericórdia. O analista ele nos aconselha a ajudar o nosso irmão nas situações mais difíceis. Isso em todos os níveis, em todas as áreas, em todos os segmentos. Temos que ajudar os nossos irmãos. Se você vê que seu irmão está caindo, vai lá. Oferece o seu ombro para que ele possa se apoiar e continuar andando nessa caminhada. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia é o seguinte, que é muita gente querendo pular no teu ombro para fazer de escada para subir e botar você para baixo. Faça isso não. Deixa o fruto do Espírito brotar da sua alma. Ajude o seu irmão. E que nós possamos sair do egoísmo, deixar de sermos egoístas. Achar que Deus usa apenas a nós e não a mais ninguém. Vamos deixar dessa bobagem, porque isso não vai nos levar para morar no céu. Olha que coisa linda aqui que escreve o autor. Ajudando os irmãos, Paulo ensinou aos Gálatas a fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ao seu irmão. Porque aqui na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos orienta a seguir a paz com todos, né? Independente de credo. Mas ele sugere que principalmente aos domésticos na fé, que está lá no capítulo de número 6, versículo 10, que diz assim: quanto aos irmãos em nossas igrejas estão Desculpe, não é isso que está escrito lá. Mas o analista diz aqui: quantos irmãos em nossas igrejas estão carecendo de ajuda financeira, de uma oração ou de uma palavra de consolo? Mas às vezes nos tornamos indiferentes à dor do outro e nos esquecemos de ajudar aqueles que estão perto de nós. Não espere que seu irmão te peça ajuda. Se você sabe que ele está enfrentando alguma dificuldade e pode ajudá-lo, ajude-o. Também não espere receber recompensa por isso. Faça por amor e por bondade, e a recompensa virá do Senhor, quando então recebemos os nossos galardões. Isso vai estar no livro de Mateus, capítulo 10, o versículo de número 41 a 42. Você vai ter essa inteira compreensão desse mistério. Meu querido, chegamos então ao final dessa lição e, humildemente, o teu servo, pastor Oswaldo Mendonça, espera, com essa pré-aula, ter de alguma forma esclarecido essa questão que discorre o autor nessa lição de número 7. Eu continuo aqui à disposição dos amados irmãos, amigos, que muitas vezes as pessoas que nos procuram em inbox, ela
Eles não são crentes e muitas vezes até não compreendem determinadas situações, mas eu sempre, na medida que Deus nos capacita, a gente busca esclarecer. Até a próxima, se Deus assim permitir. Nos veremos na sala de aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.